Olá, boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia. Restaurar a pessoa e o tecido social através da prática do perdão e da reconciliação é o objetivo das Escolas de Perdão e Reconciliação, cujo coordenador nacional, o Padre Albino Brás, está hoje entre nós para nos falar deste projeto que coincide com o ano jubilar da Misericórdia. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Padre Albino Brás é missionário da Consolata e está, a liderar este projeto, a implantação deste projeto das Escolas do Perdão e da Reconciliação em Portugal. Eu pergunto como é que nasce um bocadinho este projeto criado por um missionário colombiano, o Lionel Narváez. Como é que surge este projeto que tenta então inverter aqui alguma ordem de valores como se perspectiva a justiça e a reconciliação entre as pessoas? O Padre Lionel Narváez é missionário da Consolata, colombiano, e, portanto, na sua experiência missionária com as tribos indígenas da Amazónia colombiana e também na África, no Sudão, na Etiópia, no Quênia, no contacto com também tribos africanas, ele deixou-se inspirar por uma cultura onde quase era praticamente inexistente a justiça punitiva. Isso chamou-lhe a atenção, para mais ele que vive na Colômbia, colombiano, e, enfim, onde sabemos que existe uma guerrilha, as Farc, que há mais de 40 teor de violência, sim, com alto teor de violência, há 40 anos. Graças a Deus agora vão assinar um acordo de paz, ou já assinaram agora nestes meses. E então ele, desde o início, teve uma grande sensibilidade por esta temática da violência, da retaliação, enfim, da vingança, da escalada da violência. Um dia ele foi fazer uma pós-graduação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e juntou-se a outros saberes, desde a antropologia, a sociologia, a psicologia, e neste cruzamento de saberes, nesta perspectiva interdisciplinar, ele procurou ajuda e assessoria para criar, enfim, um método teórico e prático para responder a esta realidade da violência que, diz o Padre Lionel, é uma das maiores problemáticas do mundo atual. E, de facto, nós constatamos isso, enfim, através das notícias. Na prática, ele quer colocar, eventualmente, protagonistas de situações de conflito em diálogo, restabelecer pontes, diálogo, incentivar a capacidade de perdão e de aceitação do outro, não é? E nesta conjugação, construir um futuro diferente. Exatamente. Ele inspirou-se em situações de conflito, mas a preocupação dele é mesmo ajudar todo o ser humano e, portanto, cada um de nós também a superar esta lógica da violência, de entrarmos facilmente numa escalada de agressão, de retaliação, de punição, de castigo, que não diz aquilo, para nós, numa perspectiva cristã, aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a misericórdia. Então, foi sobretudo esta perspectiva que ele quis trabalhar. Apesar de que a Espere são enfim, um espaço não confessional, são uma proposta não confessional, mas ecuménica. As Espere as iniciais de Escolas do Perdão e da Reconciliação, que estão agora também a começar em Portugal, e é o coordenador nacional deste projeto. Como é que se deu esta entrada no nosso país e de que forma estão a crescer e esta proposta também entre nós? Eu sou missionário da Consolata também, estive no Brasil 8 anos, trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro. Enfim, como sabemos, o ambiente de favelas é também um ambiente de bastante violência, sobretudo no Rio de Janeiro por causa do drama do tráfico de drogas, e de, enfim, impingirem ao povo, às pessoas que moram nas favelas, um micro-estado em que são eles que impõem as leis e muitas vezes também esta lógica da agressão, da violência. E eu pois, senti tudo isto e quando houve a oportunidade de fazer a Despere lá no Rio de Janeiro, um ano depois de elas terem surgido, em 2003, terem surgido na Colômbia, então eu fui, creio que dos primeiros a
a inscrever-me no curso. E apliquei-o imediatamente, logo que tive a oportunidade, na paróquia onde eu estava, uma paróquia, como disse, numa região de favelas. E depois vim para Portugal, estive 8 anos a trabalhar na animação missionária e pastoral juvenil em Fátima, e aí, enfim, foi um longo interregno em que eu me dediquei àquilo, e depois fui destinado pelo meu superior para trabalhar no bairro do Zambujal, na Amadora. É um bairro, enfim, onde há uma grande maioria de cabo-verdianos, também de origem cigana, de etnia cigana, portugueses, são estas grandes comunidades, e depois de outras origens, e enfim, onde eu percebi logo no início que há algumas tensões também sociais, alguns problemas, às vezes, de relacionamento entre estas várias origens, entre esta diversidade. Ainda no Brasil, como é que correu o implementar esta proposta num ambiente tão hostil ou tão, à partida, indiferente a esta proposta de paz, que são as escolas do perdão e da reconciliação? Como é que foi esta experiência naquele ambiente? Correu muito bem. As pessoas que fizeram este curso, o curso SPER, de perdão e reconciliação, todas deram testemunhos, de facto, de que foi uma experiência muito marcante na vida delas. Houve grandes transformações na vida das pessoas, porque, de facto, as escolas de perdão e reconciliação, elas regeneram, elas recuperam o ser humano, elas levam o ser humano a perceber que não podem mudar o seu passado, mas com a lógica e a perspectiva e a proposta do perdão e da reconciliação, a experiência de perdoar, mudam e muito o seu futuro. Isto leva a desconstruir aquela postura da vingança, não é? Em relação a um agressor. Ou seja, de alguma forma desconstruir aquela ideia que nós tínhamos de justiça tradicional. Completamente. De facto, a SPER tem uma perspectiva política mesmo. Política de polis, de transformação social, de regeneração da sociedade. Porque a SPER, ela procura ir ao encontro do outro, responsabilizar-se pelo outro. Um bocado nesta perspectiva Ubuntu também, de Mandela, desta filosofia de Mandela e do seu povo, de que eu sou responsável pelo outro. E para me fazer responsável pelo outro, eu devo ir ao seu encontro, descobri-lo na sua verdade, na sua essência, na sua realidade. E quando nós descobrimos o outro, quando nos colocamos nos sapatos dele de alguma forma, creio que uma experiência que temos alguma dificuldade, por exemplo, agora com relação aos refugiados, a nos colocarmos nos seus sapatos, nas suas sandálias, nós descobrimos que este gesto, esta ação, é um ato tremendamente político. Político no sentido que a arte da política é responsabilizar-nos pelo outro. Ou seja, há uma entrar nesta espiritualidade do cuidado, nesta perspectiva do cuidado, cuidar do outro. Há uma grande perda de recursos e de energias naquilo que se chama o ajuste de contas, não é? O ajuste de contas leva a um ajuste subsequente e, enfim, é uma sequência de ajustes, não é? E de pequenas retaliações e depois fica-se num círculo. É a lei de talião. Eu costumo dizer que quando nós entramos na lógica do olho por olho, dente por dente, ficamos todos cegos e desdentados. Eu cada vez estou mais convencido disso. E a SPER procura exatamente romper esse círculo. Romper o ciclo vicioso da violência. O círculo vicioso da violência. Quando nós sofremos uma ofensa, essa ofensa provoca em nós a raiva. A raiva é uma das emoções mais básicas do ser humano, como a tristeza, o medo. E a raiva faz-nos explodir, porque de facto ela mexe muito com o nosso bios, com o físico, com o psicológico, com a mente, etc. Quando nós não superamos essa raiva, isso causa em nós outras emoções, podemos dizer sentimentos mais complexos ainda do que a raiva, como são o rancor e o ressentimento. Quando nós não superamos o rancor e o ressentimento, provocamos em nós, ou brotam em nós, desejos de vingança. E quando não superamos esses desejos de vingança, quando nós trabalhamos, entramos na escalada da violência. E quando entramos na escalada da violência, entramos nesse ciclo vicioso da violência que gera violência. Já o dizia Dom Helder Câmara,
esse cardeal que já faleceu, brasileiro, que temos que romper a espiral da violência. E o que é que rompe a espiral da violência? Uma tesoura. A espiral da violência enfim, aquilo que gira sobre si mesmo. Uma tesoura é o perdão, vai ali, corta. Como quer dizer, até aqui cheguei. Até aqui cheguei. Não quero alimentar esta espiral da violência. E agora em Portugal, como é que se trabalha esta proposta? Para quem? Dirigida a que setores sociais? Como é que estão a implementar este projeto entre nós? Esta proposta é dirigida a qualquer um que queira fazer este curso, porque de facto isto, às vezes há um bocado a ideia que mas isto é só para situações de conflito, então vão lá fazer no Iraque, e de facto vamos fazer no Iraque. O padre Lionel vai agora em maio, creio, em maio ao Iraque, à Líbia, à Síria também, vai implantar estas, por pedido de organizações de lá, vai implantar a Desespero lá. Mas isto é uma proposta que é lançada para todos aqueles que a queiram abraçar, porque de facto a Desespero tem uma perspectiva interpessoal, de trabalhar entre interpares, entre duas pessoas, grupal, entre grupos, comunidades, as próprias comunidades religiosas, e há tanto que trabalhar a nível do perdão, da reconciliação nas comunidades religiosas, dentro da própria Igreja. Eu cada vez mais descubro isso. E depois a nível societário também, dentro de países e às vezes entre nações, porque de facto existe também muito disso. Toda esta violência do Estado Islâmico tem muito destes rancores, destes ressentimentos históricos, com raízes históricas, de facto, basta nós lermos, que se vão alimentando e que têm a ver com nações mesmo, com países, com regiões, com sistemas. Então, trabalha-se isso também. A proposta de Desespero é, sobretudo, e também uma proposta de mediação de conflitos. Este é o ano da misericórdia, jubileu, de alguma forma acaba por existir aqui uma coincidência, uma sintonia forte e acaba por reforçar também esta proposta destas escolas do perdão e da reconciliação. Exatamente. O Papa Francisco, nós costumamos dizer que temos um grande aliado no Vaticano, nós que trabalhamos nas escolas de perdão e reconciliação, porque o Papa Francisco ele faz uma ligação direta entre a misericórdia e o perdão e a misericórdia. E, de facto, na bula que ele escreveu de proclamação do dono da misericórdia, isso está lá de uma forma muito presente e muito vincada. O perdão é um imperativo categórico. O perdão é a expressão mais bela da misericórdia. Ele faz uma relação direta entre o perdão e a misericórdia. E, de facto, sem misericórdia, o perdão é impossível. Na perspectiva cristã, ficaria apenas num ato de justiça, mas de justiça punitiva. Então, O nome de Deus é misericórdia. E é misericórdia precisamente por isso, porque perdoa. Perdoa sem limite, 70 vezes 7, sem máquina de calcular. Este ano da misericórdia é uma excelente oportunidade, então, para que cada pessoa inicie uma caminhada também nesta proposta, não é? De passar como é o projeto destas escolas de perdão e reconciliação, da justiça punitiva para a justiça regenerativa. Exatamente. Nós trabalhamos muito essa área também, porque de facto está constatado que a justiça punitiva não resolve os conflitos, não ajuda as pessoas a saírem desse ciclo da violência. No nosso país, enfim, nos outros países também, a taxa de reincidência das pessoas que são presas, por exemplo, é bastante alta. Quer dizer, não há uma perspectiva. Agora já há mais sensibilidade para isso, para trabalhar mais a questão da justiça restaurativa. Eu mesmo dou-me conta, por exemplo, que a pastoral carcerária em Portugal trabalha bastante esta questão e parece-me bastante importante. Porque nós temos uma sociedade muito marcada pela punição, muito marcada pelo castigo. Uma sociedade e a própria justiça. Então, a Desespero trabalha bastante esta proposta, que vai na perspectiva, claro, da misericórdia, do perdão. Não há justiça sem perdão e não há justiça sem paz também.
ou não há paz sem justiça e não há justiça sem perdão. Já era o Papa João Paulo II que dizia isto. Mas a justiça tem que passar pela misericórdia. A justiça sem misericórdia não é verdadeira justiça. E o nome de Deus é misericórdia. E a justiça de Deus passa pela misericórdia. Imagino que entre os mais novos seja também um terreno fértil para trabalhar estas dimensões, estou-me a recordar das escolas, acompanhando as novas gerações desde os seus primeiros anos de vida, se forem educadas e se lhes for proposto este itinerário, se calhar conseguiremos resultados diferentes no futuro, não é? Uma outra mentalidade. Sem dúvida, sem dúvida. E os estudos, toda a parte teórica que a SPER trabalham, apontam para isso. O perdão, ele ajuda muito uma sociedade a construir a paz e, portanto, a tornar-se menos violenta, até mais produtiva, em todos os sentidos, também no aspecto do estudo. Famílias que vivem situações de violência são menos produtivas em nível enfim, dos resultados escolares. Mas a questão aqui vai muito mais além. Nós sabemos e vemos pelas estatísticas que vão saindo que é no ambiente escolar que a violência tem aumentado mais em Portugal, sobretudo na faixa etária dos adolescentes, que têm aumentado mais os índices de violência, o bullying, o famoso bullying. Então é de facto um campo fértil para ser trabalhado pelas escolas de perdão e reconciliação, assim como o âmbito familiar, o âmbito prisional, o dos jovens, trabalhamos nessas áreas. Os missionários da Consolata estão presentes em diversas regiões do mundo e em cenários, por vezes, particularmente complicados, em termos de conflitualidade e de diferenças que opõem grupos étnicos, enfim. E esta tem sido, de resto, uma metodologia já utilizada em negociações, que às vezes são chamados a mediar, não é? Sim, sim. De facto, a mais famosa é a mesma mediação que o padre Leonel Narvaez fez junto das Farc, na Colômbia. Há milhares e milhares e milhares de ex-guerrilheiros a trabalhar nas escolas, ou melhor, que saíram das Farc, e muitos deles a trabalhar como animadores e formadores nas escolas de perdão e reconciliação. Eu conto-lhe uma brevíssima história que eu, enfim, testemunhei. O ano passado eu fui ao Encontro Internacional de Coordenadores das Escolas de Perdão e Reconciliação, da rede SPER, em Bogotá, na Colômbia, e tive a oportunidade de estar num evento que celebrava este acordo de paz com as Farc, entre as Farc e o governo colombiano. E foi promovido pela SPER. E depois, de facto, foi marcante aquilo. Estava na mesma mesa, uma vítima das Farc, uma mulher a quem mataram o filho e o marido, e um guerrilheiro, ali ao lado um do outro. E os dois estão à frente de um centro de reconciliação, centro de perdão e reconciliação. Existem vários na Colômbia. E cada um deu o seu testemunho, muito marcantes, e a determinado momento a mãe levanta-se, vai ao encontro do guerrilheiro, abraçam-se, e ela diz: "Não te quero mal." Todos ouviram, mas assim foi incrível, foi de facto marcante. E isso diz tudo, de facto, do poder, do potencial que tem toda esta nova narrativa de olhar para o futuro com um novo olhar. O passado não podemos mudar, mas o futuro sim, que é esta proposta das escolas de perdão e reconciliação. E recordo também, por exemplo, nos atentados de Paris, muito rapidamente, aquele jornalista, deve ter ouvido falar, a quem mataram a esposa e ficaram com um filho de 17 meses, e o jornalista escreveu uma carta, depois foi publicada nos jornais, em que ele dizia: "Não terão o meu ódio. Mataram a mulher da minha vida e deixaram um filho com 17 anos, mas não terão o meu ódio. Não vos vou dar esse prazer." Achei incrível isso, que nos diz de facto que o perdão é algo irracional. Se a violência é irracional, o perdão tem esta irracionalidade, tem esta dimensão de irracionalidade também, de mistério. É algo que vai mais além, tem que ir mais além da nossa racionalidade, dos nossos impulsos, da lógica da vingança, da escalada da violência, da agressão. Mas esta proposta também parece, aos olhos do mundo, irracional, não é? Perdoar quem nos agrediu... Irracional porque a tendência é nós retaliarmos.
Nós entrarmos na escalada da agressão, da violência. E acha que vai ser fácil? Que vai ser fácil ou que... Como é que nota, como é que vai percebendo a sensibilidade, os apetites, a capacidade das pessoas acolherem este desafio? É uma nova narrativa. E até que as pessoas não entrem nesta nova narrativa, não se disponham a entrar nesta nova narrativa, as pessoas nunca vão perceber. Nós só conseguimos, às vezes, falar de alguma coisa quando nós a experimentamos. E este é um caso claríssimo de que, e de facto, nós temos alguma dificuldade, quase, eu diria, em vender o nosso produto precisamente por isso. Por alguns fatores. Um deles é esse, outro é a questão da palavra perdão estar muito vinculada ainda ao sacramento da confissão. Isso é uma coisa da Igreja. Isso é a mesma coisa da Igreja, isso é uma coisa dos confessionários. Foi por isso que eu há pouquinho falei desta perspectiva até política do perdão. De facto, eles procuram instaurar uma cultura política de perdão e reconciliação. Da mesma forma que existe uma política cultural, existe outras políticas públicas disto e daquilo, há uma cultura política, ou seja, de criar novas relações, de criar uma nova narrativa de construção de paz e de relações sociais. Só para terminarmos, é padre, é homem de igreja, é um missionário, está aqui a apresentar uma proposta de perdão, de reconciliação. O objetivo dela não é fazer batizados, não é trazer gente para dentro da igreja, mas apresentar uma forma diferente do mundo funcionar. É isto também o ser missionário hoje em dia? Exatamente. Nós, na própria congregação, temos falado um pouquinho, às vezes há um bocado alguma dificuldade alguns missionários terão alguma dificuldade em abraçar este projeto, porque não, o nosso carisma é a missão ad gentes. Mas nós somos missionários de consolado, da consolação. O Evangelho como expressão da consolação de Deus, que vai ao encontro de todos e procura esta consolação, construir esta comunhão, esta fraternidade. Então, eu quase que diria, sem medo de dizer, que esta nova forma de fazermos missão é um novo Areópago, é uma nova praça que devemos olhar com carinho e atenção. Muito bem, Padre Albino, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós a apresentar então estas Escolas do Perdão e da Reconciliação. Escolas de Perdão e Reconciliação, hoje em foco aqui no programa Eclésia, que recordo pode acompanhar na sua edição Rádio mais logo, pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.